Hoje a Bolsa de Valores teve uma leve movimentação positiva, 0,45%, e o mercado de câmbio também subiu no início dessa semana. Hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro, eu vou falar sobre as principais movimentações do mercado, várias ações que eu separei como oportunidade para a semana, então seja muito bem-vindo ao nosso fechamento do mercado. Olha só, o tá na tela. Agora sim. O índice Bovespa hoje ele tem aqui o seu quarto dia consecutivo de alta, uma movimentação bastante interessante. Danilo, repercutindo o quê? Na última sexta-feira nós tivemos aí uma parte de um acordo celebrado entre Estados Unidos e China, o que tende a ter uma sinalização mais próspera de acordos comerciais feitos, né? Então isso o mercado refletiu bem na última sexta-feira, a bolsa subiu forte e agora o mercado novamente ele encosta nessa região de 104 mil pontos. Ficando acima desses 104 mil, 106 mil, ele poderia testar novamente esse primeiro nível de resistência. Claro que o seu quarto consecutivo dia de alta chama uma atenção para uma breve correção, até mesmo uma consolidação nesse início, nessa região de preço, para esse o mercado ele voltar a desenvolver uma alta um pouco mais direcional. Então, assim, o mercado sobe. Vale lembrar ainda que a gente tem o aguardamento da votação da sessão onerosa no Senado, a gente tem a reforma da Previdência pelo segundo turno do Senado Federal na próxima terça-feira, e o mercado segue bastante apreensivo e bastante otimista. Então, quais são os pontos que eu vejo aqui? Bolsa ficando acima dos 106 mil pontos, sinalização de alta. Caso uma queda aconteça nos próximos pregões, eu vou puxar um Fibonacci entre fundo com topo, e eu percebo que o mercado ele poderia corrigir até a casa desses 102.600. Sobe, corrige e aí sim espaço para uma retomada de alta um pouco mais direcional. Hoje o mercado de câmbio também teve uma movimentaçãozinha lateral, perdão, uma movimentaçãozinha de alta e segue no seu movimento lateral. Vale lembrar que o dólar ele trabalha dentro de um caixote nesse médio espaço de tempo. Desde setembro ele trabalha entre a região de 4.040 e a resistência em 4.200. Da forma que está estruturada, eu vejo dois cenários. O primeiro cenário seria o rompimento desses 445 e o mercado de dólar poder voltar até os 4.200, então ele poderia ter essa movimentaçãozinha de alta, ou ponto número 2, ele voltar abaixo desses 4.100 pontos e ele poder ter uma movimentação de queda até os 4.050. Então, atenção, esses daqui são os principais pontos e aí sim, um rompimento de uma das extremidades sinalizaria um movimento de alta um pouco mais direcional. Eu vou passar aqui por Petro, por Vale e por várias outras ações que chamam minha atenção e também responder a sua dúvida. Então, se você tem interesse que eu olhe algum papel, faça alguma análise, coloque aqui embaixo o seu comentário que vai ser um prazer enorme. E se puder contribuir com o canal, pressione o botãozinho aí de like ou joinha para poder ajudar o nosso canal, vou agradecer imensamente. Olha lá, colocando aqui a Petrobras, hoje a Petrobras teve uma movimentação positiva, 0,18%. Vale lembrar que a gente tem a votação no Congresso amanhã sobre a sessão onerosa que nada mais é a partilhas de bens do pré-sal entre estados e municípios, tá? E federação. Então, isso está sendo votado no Congresso. Se a votação for aprovada, isso significa uma interação maior entre os deputados e os senadores, onde a gente tem um certo paz ali entre políticos e isso favorece muito ao mercado. E a Petrobras hoje reagiu positivamente a isso, quarto dia consecutivo de alta, e apesar de ser uma alta um pouquinho mais cautelosa, perdão, eu tenho uma resistência muito bem desenhada em 27,50. Rompendo 27,50, próximo ponto de parada do papel ficaria em R$ 28,15. Caso a Petro inicie um procedimento de correção, 26,40, o mercado poderia parar nessa movimentação, sobe, corrige, e aí sim a gente ficaria de olho como a Petrobras iria se desmembrar. A Vale hoje, ela caiu um pouco, tentou fechar o seu gap, segue na sua consolidação, cenário positivo, acima dos R$ 49, o mercado desenvolvendo uma movimentação de alta até a casa dos 50 e 30 seria muito bem-vindo, então a Vale acima de 49, próximo alvo 50 e 30, se ela voltar abaixo desses 47 e 30, ela poderia cair até os R$ 45. Já o setor bancário, hoje os bancos subiram bem, o Banco Itaú na casa de 1,7%, e da forma que está estruturado, eu vou até limpar aqui um pouco a nossa tela e perceber que esse toque nesse fundo, tá certo? O toque nesse fundo faz uma movimentação bem interessante. Então, da forma que está estruturado, o que eu vejo aqui de Itaú? Ele abre espaço, apesar do seu quarto dia consecutivo de alta, ele tem espaço para subir até 35,20, média de 200 períodos, e depois até a casa desses 36,40. Então, atenção aí, uma movimentação de alta nesse curto espaço de tempo pode acontecer. Banco do Brasil. Hoje o Banco do Brasil ficou um dia um pouco mais travado, uma movimentaçãozinha um pouco mais leve, subiu por 3 pregões, sentiu aqui a minha média de 21 períodos, passou por um processo de correção de 0,51% e agora eu vou ficar de olho. Gráfico de 60 minutos, olha só o gráfico de 60 minutos do Banco do Brasil.
tá bem interessante esse gráfico, que ele sinaliza uma possibilidade de compra. Ó, agora sim, ó, gráfico de 60 minutos em Banco do Brasil. Se eventualmente as ações do Banco do Brasil ficarem acima desses R$ 46, nota que eu tenho a média de 200 períodos sendo superada, antigas regiões de resistência e também aqui no curto prazo eu tenho aqui a formação de um pivô de alta e a ação poderia iniciar um procedimento positivo, próximo ponto de parada 49 e aí sim ele poderia continuar subindo ali até os R$ 50,50. Então, atenção aí a Banco do Brasil, beleza? Olha só, eu separei aqui algumas ações para a gente poder ficar de olho que chamam a minha atenção. Eu vou passar por cada uma delas. Olha, primeiro eu começo aqui por B3SA, as ações da própria Bolsa de Valores, B3 Brasil Bolsa Balcão, onde ela tem uma movimentaçãozinha bem interessante. Vou colocar aqui o gráfico diário do papel. Notem que eu tenho uma grande movimentação lateral, uma grande consolidação dessa ação entre R$ 45,80 e R$ 42. E olha só, se eventualmente as ações elas romperem esse nível de resistência aqui para cima, esse casa de R$ 45,50, R$ 46, eu acredito num potencial movimento positivo e a ação ela poderia continuar a sua tendência que é de alta. Sobe, lateraliza, rompendo esse nível de resistência, teria espaço para subir bem mais. Então, B3SA acima de 46, 45,70, R$ 46, um ponto legal para a gente poder pensar numa compra. GRND3, as ações da Grendene, elas entram no meu radar para uma compra. Vale lembrar que a gente já tem algumas posições em BTOW, a gente comentou anteriormente sobre lojas americanas e eu destaquei o setor de varejo que chama muita atenção para continuar o seu movimento de alta. Olha só, as ações da GRND3, as ações da Grendene, eu tenho uma linha de tendência de alta passando por aqui, onde eu tive vários toques, 1, 2, 3, 4 toques, e da forma que está estruturado, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. O papel ficando acima desses R$ 8,80, R$ 9,00, 8,80, 8,90 para mim é compra. O mercado teria espaço para continuar seu movimento positivo. Stopzinho aqui na baixo desses 8,50 e uma sinalização bastante positiva neste curto espaço de tempo. Então anota GRND3. As ações da Hipermarcas, olha só, as ações da Hipermarcas ela tem um nível de resistência bem importante em R$ 34,00. Na última sexta-feira a ação ela tentou romper aqui essa máxima, ela superou, fez uma sombra e voltou nessa consolidação e eu ainda continuo de olho nesse rompimento da máxima da última sexta-feira. A gente tem uma forte movimentação positiva e um candlezinho comprador e um pivô de alta poderia acontecer. Então olha só, eu tenho aqui uma linha de tendência de alta passando, um rompimento de resistência acontecendo. Então atenção, compra de Hipermarcas acima de R$ 34,40 nesse curto espaço de tempo poderá fazer as ações desenvolverem um movimento positivo. Terceiro papel, Sul América, Sula 11, eu lembrei de ter comentado com você na quinta e na sexta-feira da semana passada, o rompimento de R$ 48,00. A ação realmente rompeu aqui a casa dos R$ 48,00 e ela agora inicia o seu processo de alta. Da forma que está estruturado, eu acredito que as ações da Sul América nesse curto espaço de tempo podem subir até os 52, quiçá ela buscar a casa dos R$ 57,00. Tem mais, vamos dar uma olhada em Vulcabras. VULC3 é uma outra ação que também entra no nosso radar. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta passando e uma resistência muito bem desenhada em R$ 8,10. Se eventualmente o papel romper esse nível de resistência, na minha leitura eu vou trabalhar uma compra acima de R$ 8,10 e uma sinalização de alta poderia acontecer. Então compra acima de R$ 8,10. Eu já tentei pegar o papel nesse rompimento, mas ele voltou e agora novamente ela sinalizaria um movimento de alta um pouco mais direcional e positivo nesse curto espaço de tempo. Beleza? Bom, algumas ações aqui que eu estou de olho para a gente poder acompanhar. Gol 4, eu também comentei com você nesse rompimento de 30, deixa eu só buscar aqui, nesse rompimento de 33,50, o papel rompeu e já subiu forte, hoje continua seu movimento de alta. Na minha leitura, Gol tem espaço para subir até 36,60, depois o próximo ponto de parada, a região de R$ 43,00. Uzi Minas é uma empresa que nós estamos posicionados, já realizamos aqui uma compra na quinta-feira passada, onde o mercado sobe, corrige, candlezão comprador, o mercado já subiu, e agora aqui o que eu estou de olho, tá? Ela não evoluiu e agora o gráfico de 60 minutos começa a chamar minha atenção, onde eu tenho aqui uma resistência em R$ 7,76. Nesse rompimento, a ação sinalizaria a continuidade do seu movimento de alta, primeiro ponto de parada R$ 8,50, depois ele poderia subir até a casa dos R$ 9,50, R$ 10. Então, nós já estamos comprados, se você não entrou, está de fora, fica de olho aí para se posicionar em Uzi Minas. E por último, não menos importante, antes de começar a selecionar aqui as solicitações de vocês, eu tenho as ações da nossa
querida cervejaria Ambev. A Ambev é uma ação que ela trabalha dentro de uma consolidação e teste de um suporte bem importante. No passado, essa região de R$ 18,45, resistência 1, 2, um gap que foi aberto, 3, 4 toques, 5 toques. E da forma que está estruturado, eu tenho aqui uma referência de suporte. Se eu aprofundar um gráfico de 60 minutos, eu consigo interpretar que as ações elas têm aqui, primeiro, uma região de resistência muito bem desenhada opa, peraí que bugou em, em, em resistência em R$ 18,85. Esse rompimento, na minha leitura, é uma compra. A gente teria aqui uma formação de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. E para quem gosta de figuras gráficas, não está 100%, mas a gente tem uma possível formação aqui de um ombro, cabeça, um ombro, uma sinalização de alta, o próximo ponto de parada, a casa desses R$ 20 aqui em cima. Beleza? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas solicitações que vocês me mandaram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas operações que vocês me passaram. Fala, meu amigo Tony Trader. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Um grande abraço. Tamo junto. Marcão Fontanelli, Danilo, eu tenho acompanhado as suas análises. Você manda bem, brother. Show de mesmo. Muito obrigado. Cara, obrigado eu pela companhia. É um prazer enorme ter a sua presença aí. Conta comigo sempre, beleza? Show de bola. Danilo, dá uma olhada em Neo 3. Vamos dar uma olhada aqui em Neo Energia, gráfico diário. É uma empresa que abriu capital recentemente, tá? Então só toma um pouco de cuidado com a história que é pequeno, mas ó, olha só, a gente tem aqui basicamente 74 pregões, né? Um pouquinho mais de 2 meses e meio praticamente de negociação do mercado. Não, perdão, 74 pregões dá 3 meses e meio, né? 20 com 20, 40, 20, são 20 dias úteis. Olha só, eu tenho aqui praticamente 3 meses de negociação, eu tenho uma resistência desenhada muito bem bacana em 21,70. O rompimento desses 21,70, na minha leitura, teria espaço para um movimento um pouco mais direcional, uma movimentaçãozinha positiva e uma possibilidade de compra seria possível de ser trabalhado. Até poderia adiantar aqui para você, ó, essa resistência em 21,50. Rompeu 21,50, na minha leitura, show de bola, tá bom? Fala Fórum Santo Antônio, São Luís. Sou Luís, assinante há 3 meses do Radar, cuja assinatura se pagou só com RADL3. Que bacana. E hoje com Betol. Valeu. Tem como, além das mensagens ao vivo no Telegram, também te mandar perguntas. Ô Luizão, cara, fico muito feliz aí e muito grato pela sua mensagem, pelo seu depoimento. É justamente isso. O meu principal propósito é eu identificar as principais oportunidades e mandar para você. Pô, Danilo, faz sentido? Entra, fica à vontade. Então tem várias e várias operações que eu vou sempre mandar aqui para você e o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar no teu processo com bolsa de valores, vai ser um prazer muito grande. Eu fico muito grato aí pelas entradas que você fez e consequentemente isso o custo da assinatura fica zero, principalmente o que você aproveitou o conhecimento. RADL3 compramos aqui depois de um tempo grande, o papel andou bem e BTOW3 é uma ação que nós estamos comprados desde esse rompimento de 49,50, o papel sobe bem forte, 1,9% de alta. E a gente vai continuar acompanhando aqui, tem várias operações em aberto, só para a gente ter uma ideia, aproveitar aqui que o nosso amigo Luiz passou para a gente, tá, Luiz? E você pode mandar perguntas? Pode sim, toda segunda-feira às 7 da noite, inclusive daqui a um pouco a gente tem a nossa transmissão ao vivo. Dá uma olhadinha lá no seu e-mail de assinante, que você provavelmente recebeu o link de convite. Então, 7 horas da noite, toda segunda-feira, o meu encontro marcado. Para todo mundo que é assinante do Radar, nós temos um encontro toda segunda-feira, onde eu analiso o mercado, eu passo algumas recomendações que só vocês vão ter acesso e também respondo as dúvidas de quem estiver ao vivo. Então, se você puder participar, vem comigo today. Olha só, R-Log é uma empresa que nós compramos há um tempão, Luizão. Olha só, agora eu vou ficar de olho nesse movimento de alta, espaço para ter uma movimentaçãozinha um pouco mais direcional. Então atenção que acima de 21 o papel volta a andar ao nosso favor. Estamos também posicionados em Sabesp, onde o papel está bem lateralizado. Se ele voltar a subir acima de 51, tem espaço para subir. Estamos comprados aqui, olha que BB Seguridade, que bacana. O papel tocou aqui um belo de um canal de alta formado de um livro, tem espaço para continuar andando. E fora as outras ações que nós iniciamos também hoje, o papel já subindo mais de 3%, SLC Agrícola, Movida é uma outra empresa que nós
Opa, Move3 é uma outra empresa também que nós iniciamos, agora eu vou ficar de olho para ela voltar a trabalhar acima desses R$ 15,10, beleza? Então várias ações aí seguem no nosso radar, mercado bem interessante. E é isso, eu queria desejar a todos um excelente início de semana, mais uma vez falar que o mercado segue otimista, principalmente com acordos parciais entre Estados Unidos e China, mas claro que esse cenário de atenção deve prevalecer nos próximos dias. Votação da sessão onerosa, tem a segunda votação do Senado Federal sobre a reforma da Previdência, e quais serão os desdobramentos aí entre China e Estados Unidos. Meu muito obrigado a todos vocês, eu desejo uma excelente semana, conta comigo e amanhã nós temos um encontro marcado aqui no final do dia para fazer mais um fechamento do mercado. Grande abraço e até mais, valeu, valeu!